Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar sobre rotina de mãe e de crocheteira. Então, assim, esse assunto tem muita coisa pra falar, mas eu vou tentar falar as coisas práticas que me ajudaram no dia a dia, como mãe, né, como pra fazer crochê, como dona de casa, porque eu sei que talvez seja a sua situação de estar tentando conciliar um trabalho em casa com cuidar dos filhos, com o serviço de casa. Então, só para contextualizar um pouco, eu morava até o ano passado em Brasília e me mudei para Barcelona em agosto do ano passado com meu marido e meus 3 filhos. A gente veio porque meu marido veio fazer um mestrado e a gente vai voltar também por agosto desse ano pro Brasil. E quando a gente veio pra cá, eu tinha muito dentro de mim que eu queria viver a experiência de ser mãe em tempo integral, porque até então eu trabalhava, né, sou servidora pública, trabalhava 7 horas por dia e não podia ficar com os meus filhos, né. Os meus 2 mais velhos já estão em idade escolar, né, já estão na escola, o Matheus e o Gabriel, têm 8 e 6 anos, e o Davi, que era, no Brasil, tava numa creche, mas eu sentia que ele não gostava tanto da creche, que ele não se adaptava tanto à creche. Então eu queria muito que ele ficasse comigo em casa aqui, e foi o que eu fiz. Então no começo a minha adaptação aqui foi um pouco difícil, porque no Brasil eu sempre tive empregada ou diarista, nunca fiquei assim, sem nada de ajuda em casa. E na minha infância, assim, claro, minha mãe me ensinou muita coisa em relação à limpeza da casa. Eu e minhas irmãs, a gente ajudava muito em casa, só que na parte principalmente de comida eu não tinha muita experiência. Minha mãe não pôde me ajudar tanto, me ensinar tanto, ela morreu, né, quando eu tinha 18 anos, então eu não tive tanto esse ensinamento dela. E quando eu me casei eu não sabia nada de cozinha e continuei sem saber até praticamente vir pra cá. Não posso dizer que eu não sabia nada, o básico, eu sabia fazer um arroz, um feijão, eu sabia fazer, mas assim, não sabia cozinhar, não ficava bom, sabe? Então assim, quando eu vim pra cá eu tive que aprender tudo e também tive que aprender uma nova forma de limpeza, porque aqui na Europa eles não limpam como no Brasil. Os banheiros, por exemplo, não tem ralo, a não ser na parte onde você toma banho, dentro do box, por exemplo. Então assim, no que eu lavava o banheiro na minha época, jogando água no banheiro, aqui não é assim. E aí eu tive que aprender uma nova forma de organização, tive que organizar minha rotina. E eu tentei várias coisas. Primeiro eu tentei, eu tinha ouvido falar daquele método Fly Lady, que não cheguei a estudar esse método, não cheguei a conhecer a fundo, mas o que eu sabia é que ele trabalhava com a noção de cada dia você escolher um cômodo da sua casa para limpar e você ter umas rotinas para fazer de manhã e à noite. Eu tentei implantar esse método na minha vida aqui, mas não deu muito certo. Por quê? A sensação que eu tinha era que quando eu tinha que limpar um cômodo, eu tinha que fazer ele ficar brilhando. Então eu gastava muito tempo, mesmo que sendo só um cômodo, eu gastava muito tempo limpando. E os outros cômodos não sendo limpos me dava muita agonia, assim, eu tinha uma sensação de agonia por estar o resto da casa suja. Então eu não conseguia, entendeu? Aí o que aconteceu? Primeiro, eu comprei muita coisa que eu podia me ajudar, me facilitar o dia a dia. Eu comprei uma air fryer que me ajudou muito na cozinha. Comprei uma panela elétrica de pressão para poder fazer as coisas, né, que precisam ser feitas na panela de pressão, porque aqui no apartamento a gente veio morar num apartamento mobiliado, então a gente não precisou comprar nada. Só que não tinha muita coisa, né, não tinha panela de pressão e tal. E eu comprei um robozinho desses que limpa o chão, né, esses da iRobot. Comprei porque eu tenho no Brasil e eu acho ele uma mão na roda, assim, eu acho ele sensacional, fica muito limpo o chão. E assim, é a melhor coisa, você ligar, ele vai trabalhar pra você e pronto. E acontece que como eu não trouxe do Brasil pra cá, porque ia ficar muita tralha pra trazer, e aí eu pensei, vou comprar um aqui e depois antes de voltar a gente vende. Como é que eu faço, me organizo no dia a dia?
eu escolhi um dia pra ser o dia que eu vou fazer a faxina na casa. Então nesse dia eu fico por conta da casa mesmo, que é na segunda-feira. Então na segunda-feira eu troco roupa de cama, eu troco toalha, eu limpo bem os quartos, passando pano em todos os cantinhos pra tirar o pó, organizo, limpo os espelhos, limpo os vidros das janelas, limpo tudo. Assim, a casa fica um brinco na segunda-feira. Lavo os banheiros, então assim, é um dia que eu fico o dia inteiro por conta da casa. Aí vocês vão me perguntar, mas e o Davi, né? O que você faz com ele, que é o meu filho mais novo? O Davi, ele fica comigo o tempo inteiro. Então assim, as coisas que são mais chatinhas de fazer, eu prefiro fazer quando ele tá dormindo. Ele tira uma soneca de mais ou menos 2 horas durante o dia. Então eu deixo geralmente pra lavar os banheiros nessa soneca dele. Mas o resto das coisas, por exemplo, ele vai me ajudando. Eu peço pra ele ligar o robô pra mim, ele acha o máximo, ele vai lá e liga. Quando eu tô organizando o quarto, ele fica lá no quarto brincando, às vezes fazendo mais bagunça do que me ajudando, mas fica lá sempre grudado em mim. Às vezes ele pede colo, quero colo. Eu falo, filha, a mamãe agora tá ocupada, daqui a pouco eu pego você no colo e vou enrolando ele e ele vai aceitando, assim. E aí, às vezes dá até tempo na segunda-feira de eu sair um pouquinho com ele de casa, fazer um passeio num parque aqui perto e voltar e concluir tudo até antes do horário de eu buscar os meninos na escola, que é por volta de 15 para 5 da tarde. Então, eu acho que tem funcionado pra mim isso. Então, o que acontece? Eu deixo a casa um brinco na segunda-feira. E nos outros dias da semana eu vou mantendo uma rotina de manhã e de noite, que é a rotina de arrumar a cozinha depois do café da manhã, né, deixar tudo arrumadinho. As roupas, né, colocar a roupa na máquina pra lavar, pendurar a roupa que tem que pendurar, recolher roupa que tem que recolher. E é isso, aí à noite também lavar a louça do final do dia, varrer o chão da cozinha, deixar a cozinha arrumada e colocar roupa pra lavar ou colocar roupa pra secar. Sempre tem essas duas coisas que eu faço de manhã e à noite. Comida na segunda-feira eu faço a comida, e geralmente eu faço um arroz que eu deixo pra congelar pra semana. Feijão nem sempre eu faço, tá, gente? Porque a gente não acha feijão aqui pra comprar no supermercado, só se eu comprasse numa loja de produtos brasileiros, mas nem sempre eu vou na loja. Às vezes eu compro numa loja online, mas eu achei meio caro comprar só feijão na loja online, né? Então eu não tô comprando muito. Mas assim, eu deixo um arroz pronto. A salada eu já compro aquelas folhas que vêm lavadas e prontas pro consumo e tal. Eu faço tudo bem prático e eu procuro receitas que são práticas, de forno, por exemplo. Uma carne de porco assada, um peixe assado, um frango na air fryer, aquelas coxas de frango e tal, estrogonofe, que eu acho super fácil de fazer. Eu montei 3 cardápios como se fosse para 3 semanas, lista de compras, e aí eu me organizo em relação a isso. Eu já sei tudo que eu vou fazer naquele dia, então é tranquilo. Às vezes eu mudo de uma hora pra outra, porque eu quero mudar, porque eu enjoei daquele prato, mas enfim, eu não faço nada difícil, gente, nada. E até que eu tô gostando das comidas que eu tô fazendo, então posso dizer que eu cresci muito nesse aspecto aqui. E aí, assim, tá sempre tudo muito prático. Às vezes que sobra comida de um dia pro outro, eu não faço comida no dia seguinte, eu deixo pra comer até pra não ter desperdício de comida. Então deixo a comida pra comer no dia seguinte e é bem tranquilo. Com relação aos filhos, quando eu busco os meninos na escola, aí praticamente a janta já tá pronta. Eles chegam, eu já ofereço a janta, porque eles chegam cedo, né? 5, 5 e meia da tarde a gente tá em casa, eu já ofereço a janta. Por quê? Quem me deu essa dica foi uma super amiga que eu amo, a Paty, que eu tava falando pra ela de uma das coisas que estavam me custando muito, que era quando eu colocava os meninos pra dormir, que aqui eles dormem 9 horas da noite, porque aqui as coisas começam mais tarde, terminam mais tarde. No Brasil eles dormiam às 8, aqui eles dormem às 9. Então eu colocava eles pra dormir e ainda tinha que lavar a louça depois. E isso tava me dando muita tristeza, porque é à noite que eu tenho tempo de fazer crochê, de fazer tricô, de fazer as coisas que eu gosto nessa parte de artesanato. E eu não tava tendo tempo, porque eu tinha que arrumar a cozinha, demorava 1 hora pra arrumar a cozinha e tal. E ficava chato, né? E aí a minha amiga me deu essa ideia, que ela falou assim: por que você não dá janta pra eles cedo e à noite antes de dormir só dá um lanchinho, porque aí você já resolve a cozinha antes
E quando eles vão dormir já tá tudo praticamente limpo. E isso me ajudou demais. Obrigada, Paty. Isso me ajudou demais, mesmo. Eu faço isso agora e aí eles já sabem, né? Primeiro janta e aí antes de dormir tem um lanchinho. Aí eles falam, ah, lanchinho da noite, lanchinho da noite. Já estão todos acostumados aqui. Então tá sendo bom, nem sempre eu consigo cumprir isso. Às vezes eu não deixo a janta pronta e aí fica mais tarde e tal, acaba jantando mais tarde. Aí já fica a janta emendada no lanchinho da noite, que o lanchinho da noite acaba virando a sobremesa. E aí tem a louça pra arrumar e tal, mas paciência, não é sempre assim. Bom, dos meninos, então eles chegam da escola e a gente tem a rotina. Eu deixo eles brincarem, porque no Brasil eles tinham a escola e depois da escola ainda tinha um monte de atividade. Era judô, era futebol. São coisas que eles gostam, mas ao mesmo tempo eu acho que mata um pouco o tempo livre de brincar. Porque na escola a criança só brinca na hora do intervalo. E aí chega em casa, ainda tinha dever de casa pra fazer, ainda tinha atividade extra, que aí acabava chegando mais tarde em casa, aí tinha dever de casa, tomar banho, jantar, dormir. Então assim, eu sentia muita falta no Brasil de mais tempo livre na rotina dos meus filhos. E eu tô conseguindo isso aqui. Então eles chegam e vão brincar, às vezes brigam, porque também eu tirei a televisão aqui de casa praticamente. Isso é assunto para outro vídeo. Mas eles às vezes brigam muito porque eles chegam e aí um quer brincar de uma coisa, o outro fica querendo, o Davi principalmente, fica querendo atrapalhar os irmãos porque ele quer atenção, então ele fica já o dia todo longe dos irmãos. E os irmãos chegam, ele quer atenção. E eles não, né, ainda não têm maturidade pra perceber isso e querem paz e sossego pra brincar. E o Davi fica em cima, fica pegando as coisas que eles estão brincando e aí gera aquela briga. Por isso que eu falo que todos os dias eu tenho que impedir a Terceira Guerra Mundial no mundo, que começaria aqui em casa. Então o que que acontece? Eles chegam, brincam, depois jantam, né? A gente janta juntos, e aí começa a rotina de banho e tal, e depois eles vão brincar mais um pouco. Então, às vezes eu deixo eles brincando um pouco e mais tarde a gente lê um livro juntos, porque aqui eu tenho tentado ler um livro sempre com eles todos os dias, um momento de leitura, né? Às vezes não é um livro inteiro, mas é um livro, uma parte de um livro, um capítulo e tal. Inclusive porque isso é o que a escola pede como dever de casa. Eu achei isso o máximo aqui na Espanha, que a escola pede 10 minutos de leitura por dia, no mínimo, né? E isso tem sido excepcional, assim, pra eles. Então, assim, a gente faz isso e depois começa a rotina da noite, né? Lanchinho da noite, escovar os dentes, né? Colocar o pijama. Geralmente depois que eles tomam banho, eles já vestem o pijama pra já ficar de pijama. E cama, né? Então, assim, quando os meninos vão dormir, aí é minha hora, né? De gravar vídeos, de fazer crochê e tal. Só que quando o Davi tava ficando comigo 24 horas por dia, eu não tava conseguindo fazer muita coisa. Porque e eu ainda tava com toda aquela adaptação de arrumar a cozinha à noite, tava bem puxado e eu tava ficando muito cansada e eu não tava conseguindo fazer muita coisa. E aí eu resolvi, né, porque aqui do lado da minha casa tem tipo uma creche, mas não é creche, é uma academia de atividades para bebês, para criança pequena. E eu resolvi colocar o Davi lá 3 vezes por semana. Ele fica 3 vezes por semana, meio período, que aí esse é o tempo, né, que é de 9 da manhã a 1 da tarde. Então esse é o tempo que eu tenho também pra me dedicar ao crochê, porque eu tô tentando fazer disso um trabalho aqui, né. Então eu tirei mais esse tempinho, né, então terça, quinta e sexta é o tempo que eu tenho. E à noite, quando dá, quando eu consigo, quando eu tô animada, eu faço mais coisa também. Se você não tem esse tempo todo, né, se seus filhos ficam em casa, sei lá, você faz homeschooling ou seus filhos são muito pequenos, ainda não estão em idade escolar, você está com eles em casa, eu te aconselho a colocar uma rotina para eles dormirem cedo, até porque isso faz super bem para a criança. Dizem, né, que ajuda muito no crescimento, a criança dormir mais cedo, no desenvolvimento também. Então, eu te aconselho a isso, a colocar as crianças cedo pra dormir, pra você ter um tempo à noite pra você fazer crochê, tricô, pra você também, né, ficar com seu marido e fazer outras coisas que você queira fazer, né? No Brasil, eles dormiam 8 horas da noite e era ótimo. Eu tinha esse tempo pra fazer o que eu quisesse, então era muito bom.
Isso ajuda muito no relacionamento também com o marido e tudo. Então eu recomendo muito essa rotina da criança dormir cedo, até porque isso também é importante para ela. E assim, né, final de semana é por conta deles, eu fico muito com eles, no sábado a gente às vezes sai à tarde, faz um passeio, no domingo a gente também sai geralmente. Aqui o Rodrigo tá estudando muito, então pelo menos meio período do dia, mesmo sábado e domingo, eu fico com as crianças para ele estudar. Então a gente tá tentando sempre inventar alguma coisa para fazer. Então assim, é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, um compartilhar de experiência, né, talvez alguma coisa que eu tenha te falado possa te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que quiser fazer nos comentários, eu posso responder também. Te agradeço, né, de coração por estar me seguindo aqui. Se você ainda não tá inscrita no canal, se inscreva nesse botão vermelho que tá aqui embaixo, né, tem muita coisa legal que eu tô preparando. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.